palavra do Senhor aí em 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos ler esse capítulo rapidamente. 1 Samuel 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim e tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Quiriate-Jearim bastante tempo, isso é, mais ou menos uns 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a casa de Israel: Se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele, e só Ele vos livrarás das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as Astarotes e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai toda Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas Israel arrebatou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Essa é uma passagem muito importante. Nós vemos aqui a história onde mostra a transição da arca do Senhor. A arca do Senhor representa a presença do Senhor, representava a glória do Senhor manifesta para a nação de Israel. E a arca do Senhor havia sido levada pelos inimigos, e todo o povo sentia falta da presença do Senhor. Aqui a palavra diz que eles suspiravam pela arca do Senhor, suspiravam pela presença do Senhor. E o Senhor decidiu fazer voltar a arca dele para o povo de Israel. A arca dele ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Nós já aprendemos sobre isso. Temos aí uma ministração no canal no YouTube a respeito da arca, da presença do Senhor na casa de Obed-edom. Mas também antes de entrar na casa de Obed-edom, a arca do Senhor ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab.
Mas Abinadab, por não reconhecer a presença do Senhor, diferente de Obed-edom, ele não experimentou nenhuma das bênçãos do Senhor através daquele símbolo profético que era a arca. Abinadab não experimentou nada que vinha da presença do Senhor, porque ele não havia reconhecido a presença do Senhor. Isso acontece muitas vezes conosco. Quando nós nos acostumamos com a presença do Senhor, deixamos de honrar a presença do Senhor. E quando deixamos de honrar a presença do Senhor, as bênçãos do Senhor não fluem mais sobre as nossas vidas. E depois nós entramos num ciclo de frustração e não entendemos por que estamos nesse ciclo de frustração, mas na verdade é porque deixamos de valorizar a presença do Senhor. Durante os 3 meses que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, toda a sua família foi abençoada. Todos os seus bens receberam frutificação e multiplicação. Todas as suas gerações foram posicionadas em níveis de grandeza. Mas isso não aconteceu durante 20 anos que ela esteve na casa de Abinadab. Por quê? Porque Abinadab não valorizou a presença do Senhor. Mas o povo de Israel suspirava pela presença do Senhor. E o símbolo profético que carregava a presença do Senhor, que havia sido instituído pelo próprio Deus, era a arca da aliança. E Samuel decidiu trazer a arca da aliança, então, de volta para o meio do povo de Israel. E quando ele decidiu isso, nós lemos aqui na palavra do Senhor, Samuel deu algumas instruções ao povo de Israel. Samuel disse: vocês precisam se separar, se santificar. A palavra santo significa separado. Então vocês precisam se separar. Vocês precisam abandonar os balaíns, os astarotes, os deuses que vocês seguiam, para vocês servir somente ao Senhor. E eles jejuaram, eles clamaram por isso, eles se purificaram em relação a isso. E Samuel então decidiu que a arca da presença do Senhor saísse de Kiriat Jearim e voltasse para o meio do povo de Israel. Mas algo aconteceu. Eles estavam em Mispa, eles estavam num território esperando a arca do Senhor, se preparando para receber da presença do Senhor, separando as suas vidas, se santificando para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Mas no versículo 7, algo acontece. Quando a arca do Senhor estava voltando para o povo de Israel, os inimigos, os filisteus, souberam disso e eles vieram afrontar o povo de Israel. Os filisteus voltaram para atacar o povo de Israel. Eu quero te dizer algo, porque aqui nós vemos um princípio muito importante. Cada vez que nós nos aproximamos mais da glória do Senhor, cada vez que nós nos aproximamos mais da presença do Senhor, o inimigo também vem de encontro para nos desfocar, para nos intimidar, para nos amedrontar. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Os príncipes, a palavra de Deus diz que os príncipes dos filisteus não eram os soldados, eram os príncipes, eram os generais de guerra, eram aqueles que tinham posições de governo entre os filisteus. Eles vieram intimidar e amedrontar o povo de Israel. Agora, os filisteus, eles eram inimigos que operavam de forma bem cíclica. Eles eram inimigos da colheita. Toda vez que o povo de Israel entrava num tempo de colheita, os inimigos filisteus vinham para roubar o fruto da terra. E não apenas isso, cada vez que Israel entrava, não apenas no tempo de colheita, mas também no tempo de nascimento, onde nascia algo, nascia filhos, ou nascia gado, ou nascia algum animal, cada época que havia nascimento, também os filisteus vinham para atacar, para roubar o fruto
da terra, mas também para roubar o fruto do ventre. O objetivo dos filisteus era atacar o povo de Israel e trazer escassez para que eles não vivessem e não usufruíssem, não desfrutassem das bênçãos que Deus tinha para eles na colheita. E isso causava terror à nação de Israel. Isso causava temor. Eles ficavam atemorizados, aterrorizados cada vez que o povo filisteu vinha para atacar Israel. E eles estavam nesse momento em Mispa. Eles estavam se preparando para receber a presença do Senhor. E os filisteus souberam disso. E os príncipes dos filisteus, diga comigo, príncipes. Príncipes aí implica numa alta hierarquia, não era qualquer soldado. Os príncipes dos filisteus decidiram atacar o povo de Israel, decidiram penetrar entre o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel se sentiu intimidado, porque a função dos filisteus é te intimidar, porque ele te intimida para depois roubar o fruto da sua terra. Mas eu quero dizer que nessa manhã há um exército se levantando para batalhar contra todo ataque do filisteu contra a sua vida. E em nome de Jesus eu quebro toda a intimidação do filisteu contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra os seus negócios, no poder do nome de Jesus. Nós precisamos estar alertas, precisamos discernir os tempos, precisamos entender que nós estamos entrando numa nova temporada onde coisas serão destravadas na nossa vida. Mas deixa eu te falar, as trevas não estão brincando com você. Então não é tempo de você brincar com as trevas, é tempo de você perseguir as trevas. Se você não sabe, esse mês de outubro é um mês bem conturbado, até mesmo por conta do Halloween. Então por isso que eu falei, nós estamos em guerra. As entidades, os príncipes, os governantes das trevas estão fazendo seus trabalhos de todas as formas. Sacrifícios animais, sacrifícios humanos estão sendo feitos justamente nessa época, bem debaixo do seu nariz. Mas você está sendo levantado nesse tempo para confrontar todo o ataque das trevas, para resistir ao diabo, para derrotar o diabo, para tornar ilegal toda a ação do diabo. E a minha pergunta é: quantos estão dispostos a batalhar nesse tempo de colheita? Porque as trevas podem até enviar os seus príncipes, mas nós somos príncipes do reino. Temos uma patente espiritual sobre as nossas vidas. Temos autoridade sobre as nossas vidas. Agora a palavra de Deus diz que Samuel liderava o povo de Israel nesse tempo. E Samuel, ele tinha 3 ofícios. Diga comigo, 3. O primeiro ofício de Samuel é que ele era um profeta. Diga comigo, profeta. O segundo ofício de Samuel é que ele era um juiz. Diga comigo, juiz. O terceiro ofício de Samuel é que ele era um sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Samuel era juiz, Samuel era profeta e Samuel era sacerdote. Samuel não era um militar. Samuel não era um general de guerra como Davi. Samuel nunca tinha enfrentado uma batalha. Mas Samuel era um profeta, era um juiz e era um sacerdote. E Samuel nessa época liderava a nação de Israel. E ele estava fazendo com que a arca da presença do Senhor voltasse para o meio do povo de Israel, para que eles experimentassem novamente a presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você irá entrar num nível onde você irá experimentar mais da presença do Senhor. A presença do Senhor se revelará a você. Você experimentará algo sobrenatural nesse tempo. E a liderança de Samuel trouxe um
foco certo para a nação de Israel. A nação de Israel estava perdida. A nação de Israel estava sem a arca da presença do Senhor, sem a arca da aliança. E Samuel, como um líder, ele trouxe novamente o foco para toda a nação de Israel. E Samuel não era alguém que entendia de estratégia de guerra. Ele não era um homem de guerra. Ele não tinha uma patente, mas ele usou uma estratégia profética que aos olhos naturais não iria funcionar, mas ele, como profeta de Deus, ele discerniu a estratégia que traria a vitória contra os filisteus. No versículo 8, diz que os filhos de Israel falaram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor seu Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor o respondeu. Veja que o povo estava amedrontado, estava aterrorizado. Eles estavam dizendo: por favor, Samuel, não pare de orar por nós. Eu fico durante a semana recebendo algumas mensagens de algumas pessoas que se sentem aterrorizadas, amedrontadas por coisas medíocres e pequenas, e fica: apóstolo, por favor, não deixe de orar por mim, estou enfrentando esse problema. Deixa eu te falar, você é filho e filha do rei. Você tem que se posicionar. Você não pode se intimidar por qualquer circunstância que aconteça na sua vida. Samuel, ele não se intimidou. O povo de Israel veio: por favor, Samuel, continue orando por nós. Agora os filisteus estão vindo para nos destruir, continue orando pelas nossas vidas. E Samuel recebeu uma estratégia da parte do Senhor, e eu vou rapidamente falar a respeito disso, porque eu quero que você entenda quais foram os passos que Samuel utilizou. A primeira coisa que ele fez foi envolver o exército dos céus no meio dessa batalha. Em outras palavras, Samuel edificou pessoas para que pudessem estar orando o tempo inteiro. Então a primeira chave para você ter vitória contra o seu inimigo é a oração. Você precisa envolver as realidades espirituais dos céus no meio da sua batalha. Não importa qual tamanho ela seja, você precisa envolver as hostes espirituais. Samuel disse: vocês vão clamar ao Senhor, vocês vão se santificar, vocês vão orar. O primeiro passo que ele fez foi envolver o exército de anjos, o exército dos céus, em prol dessa batalha. Agora, ele não era um homem de guerra para ter estratégia, mas ele sabia que a oração é a chave que acelera os resultados. Eu vou repetir: a oração é a chave que acelera os seus resultados. Se você não ora, não adianta você querer ter resultado. Porque o que nos faz diferentes de qualquer outra pessoa do mundo é que nós temos uma chave poderosa que se chama a oração. Esse é um tempo como nunca antes. Nós precisamos orar cada vez mais. Num tempo específico de batalha, o que você precisa fazer? Orar. Eu vou repetir: no tempo específico de batalha, eu não sei o que você está enfrentando. O que você precisa fazer? Orar. Você precisa entender que não é pela sua força, não é pela força do seu braço, não é pelas suas boas intenções, não é pela sua boa vontade que você irá vencer aquilo que você precisa vencer. Você precisa buscar mais a presença do Senhor. Você precisa inserir Deus na sua batalha. Eu vou repetir: você precisa inserir Deus na sua batalha. Você precisa envolver a Deus, porque quando você envolve a Deus, Ele batalha por você. Eu vou repetir: quando você envolve Deus na sua batalha, Ele batalha por você. E se Ele batalha por você, a vitória já é garantida. Por isso que num tempo de pressão,
num tempo de angústia, num tempo onde tudo está se fechando, tudo está meio desconectado, você não está entendendo por que as coisas estão sofrendo tanta resistência, por que você está tendo tanta dificuldade em avançar, então você precisa envolver a Deus na sua batalha. Você precisa orar, você precisa buscar mais da presença do Senhor. E Samuel, ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Então Samuel entendia bem a respeito da oração, porque como juiz, Samuel entendia que um decreto liberado nas cortes celestiais traria vitória completa sobre a nação de Israel. Como profeta, Samuel entendia que os céus intervindo na terra iria provocar um rebuliço contra os inimigos. E como sacerdote, Samuel entendia o poder do altar. Diga comigo, poder do altar. Diga mais forte, o poder do altar. Então o primeiro passo que Samuel fez foi envolver os cenários espirituais do reino dos céus no meio da batalha que eles estavam enfrentando. O segundo passo que Samuel fez foi, como sacerdote, envolver o altar de sacrifício. A segunda coisa que ele fez foi sacrificar no altar. No versículo 9 diz que Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou por inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Nesse momento Samuel não operou como um general. Quando um altar de sacrifício ia trazer vitória contra os seus inimigos? Mas Samuel entendia que há um poder quando o altar é edificado. Agora a palavra altar aí, no hebraico, é a palavra misbeá, que significa sacrificar um animal, cortar em duas partes. Esse altar era um altar de sacrifício. Samuel pegou um cordeiro novo que ainda mamava. Era um sacrifício diferente. Você vai ver nas escrituras que não era comum você sacrificar um cordeirinho que ainda mamava. Samuel sacrificou algo diferente, sacrificou algo que lhe doía mais perante o altar. E sacrifício no original implica em você se aproximar mais de Deus. Então Samuel sabia que ele precisava se aproximar mais de Deus para que ele vencesse essa batalha contra os filisteus. Você e eu, se queremos vencer as batalhas contra os nossos inimigos, precisamos nos aproximar mais de Deus. Através de quê? Através do altar de sacrifício. O altar é um lugar de sacrifício. Samuel poderia ter dito: pegue os homens de guerra, vamos pegar todas as lanças, todos os escudos, levantem o exército para enfrentar os príncipes dos filisteus. Mas não! O que Samuel fez? Samuel edificou um altar de sacrifício. Agora imagina isso, eu quero que você imagine essa cena. O povo de Israel viu que os príncipes dos filisteus estavam vindo para atacá-los. E eles correram com medo e falaram: Samuel, ore por nós, clame ao Senhor por nós, os filisteus estão vindo para nos destruir, para nos atacar. Samuel começou a fazer o quê? A montar um altar de sacrifício. Imagine o que o povo de Israel fez. Meu Deus, o homem está ficando doido. Os filisteus estão vindo e Samuel edificando um altar de sacrifício. Ei, a estratégia profética que Deus vai te dar para vencer o seu inimigo, aos olhos humanos ninguém vai entender, mas vai ser o portal dimensional que vai trazer a realidade dos céus para a terra. Porque todo altar é um portal dimensional. Eu vou repetir: todo altar de sacrifício é um portal dimensional. Quando você sacrifica no altar, você atrai a realidade dos céus à terra. Quando você libera uma oferta de sacrifício no altar, isso atrai a realidade dos céus na terra. Essa é a estratégia dos céus mais poderosa que você tem para vencer o seu inimigo. E Samuel sabia que se ele edificava um altar de sacrifício, ele iria ter a vitória garantida. Eu quero te dizer algo: você precisa começar a edificar altares de sacrifício na sua vida. Porque todo altar é um portal dimensional. Todo altar é uma chave
que libera a realidade dos céus à terra. E o que Samuel estava fazendo? O povo filisteu estava vindo e Samuel estava estabelecendo uma comunicação, um duto direto com os céus. Ele estava fazendo com que os céus pudessem se manifestar de forma plena à terra, porque Samuel entendia como sacerdote o poder de um altar de sacrifício. Ele sabia que todo altar de sacrifício abre as portas dos céus. Você quer saber como que você pode abrir portais dimensionais dos céus para a sua vida? Edifica um altar de sacrifício. E as trevas entendem muito bem disso. E nesse mês as trevas estão fazendo isso. Por quê? Porque querem sacrificar sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de galinhas e outras coisas que vocês sabem que terríveis são. Por quê? Porque eles sabem que quando oferecem sacrifício, eles afetam a realidade espiritual e essa realidade espiritual se torna natural. E quanto mais nós, que temos as chaves do reino dos céus nas nossas mãos, como igreja de Jesus, podemos trazer a realidade dos céus para a terra. Por isso eu te falo, não brinque com o diabo nesse tempo, porque o diabo não está brincando com você. Você precisa discernir qual é a estratégia que Deus tem para você. E é o seu altar de adoração, o seu altar de sacrifício diante de Deus, aquilo que você vai sacrificar diante de Deus, aquilo que você vai cortar, aquilo que vai fazer com que venha sangrar na sua vida diante de Deus, vai te aproximar mais de Deus, vai trazer a realidade dos céus e vai garantir a sua vitória. E o que aconteceu? Os filisteus estavam vindo, o povo de Israel amedrontado, Samuel sacrificando no altar. E algo aconteceu. Enquanto Samuel sacrificava no altar, algo aconteceu. Versículo 10 diz que os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Quando você entende que o Senhor não vai operar através das suas próprias forças, quando você entende que a sua batalha não é uma batalha contra a carne e o sangue, quando você aplica os princípios do reino, algo acontece na sua vida, as coisas vão se pressionando ainda mais. Porque enquanto Samuel estava edificando o altar de adoração, os filisteus chegaram. Diga, os filisteus chegaram. Os filisteus chegaram e o que Samuel estava fazendo? Edificando um altar de adoração. Samuel não perdeu o foco. Samuel não se desesperou. Muitas vezes nós estamos enfrentando lutas durante a semana e nos desesperamos, surtamos emocionalmente. Ai, porque não vamos conseguir resolver? Ah, porque isso não vai sair, saiu do nosso controle, não sabemos como resolver. Por que tanta coisa está acontecendo? Por que tanta resistência? E entramos num surto, num sequestro emocional, quando na verdade o que Deus quer é que venhamos a manter o foco nele e venhamos a saber que a nossa função é edificar um altar para que a presença dele se manifeste ao nosso favor. Samuel não se desfocou. Os filisteus chegaram, diga comigo, os filisteus chegaram. Mas Samuel não se intimidou pela chegada dos filisteus. Os inimigos estão batendo na sua porta. A resistência está vindo contra você. Você está se sentindo pressionado. Está bem perto de você. Às vezes está tão próximo a você que você consegue sentir a ameaça. Deixa eu te falar algo. Não se desfoque. Continue na estratégia profética que Deus te deu. O inimigo avançou, o inimigo chegou perto, mas Samuel sabia que todo altar alinha céus e terra. Samuel sabia que ele precisava edificar um altar de adoração. E quando ele perseverou naquilo que ele estava fazendo, algo aconteceu. Diga comigo, algo aconteceu. Porque quando você edifica um altar de adoração, céus e terra se alinham. Quando você edifica um altar de sacrifício, de adoração, você faz com que os céus reajam ao seu favor. E nesse momento, quando os filisteus chegaram, a palavra de Deus diz que algo aconteceu. Diz que trovejou o Senhor naquele dia com grande
trovoada sobre os filisteus. Em tempos de guerra, se você chama o Senhor para a sua batalha, o Senhor vai bradar ao seu favor. Você não entendeu? Quando você entende o poder de um altar de sacrifício, você alinha céus e terra. E quando você alinha céus e terra, os céus reagem. E algo acontece. Deus brada ao seu favor. Aqui a palavra de Deus diz que algo sobrenatural aconteceu. Eu quero profetizar que algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Algo sobrenatural começou a acontecer. Os inimigos estavam aqui, pertinho de Samuel, pertinho do povo de Israel, no território onde eles estavam. Samuel continuou edificando um altar de adoração, uniu céus e terra, e naquele momento os céus reagiram. E a palavra diz que o Senhor trovejou. O Senhor está se levantando para bradar vitória ao seu favor. Por que o Senhor trovejou? Porque Samuel entendia que sacrifício libera poder. Sacrifício libera poder. O sacrifício que você faz para Deus irá liberar poder. E eu quero profetizar que Deus irá trovejar ao seu favor. Deus trovejou. E não apenas trovejou. Não é que Deus deu um grito, uhul. Não é que Deus falou, isso aí Samuel, agora eu estou com você. Não é que Deus fez assim, vamos, você consegue, eu posso, você consegue. Não, não foi isso. Deus, no original diz que quando Deus trovejou, significa que Deus se levantou como um homem de guerra perante o seu exército. E quando você vai para a guerra, você precisa dar uma voz de comando para que o seu exército obedeça, se você é um general de guerra. No original diz que Deus, quando viu o altar de sacrifício, céus e terra se alinharam, céus e terra se conectaram. Deus se levantou do seu trono e liberou uma voz de comando para o seu exército. Liberou um brado para o seu exército. Para quê? Para que o seu exército pudesse batalhar a batalha de Israel. Deus não apenas grita e fala, você pode, você consegue. Quando você alinha céus e terra, quando você está com seu coração conectado, quando você sacrifica no altar, eu quero te dizer, o altar é um portal dimensional. Sacrifício libera poder sobre a sua vida. Deus mesmo se levanta como general de guerra, como Senhor das hostes, como Senhor dos exércitos, e libera a voz de comando para o seu exército. Agora imagine o estrondo nos céus quando Deus bradou. Imagine o estrondo dos céus. E a palavra foi enfática, porque diz que Deus não apenas trovejou, Deus trovejou com grande ruído. Então Deus não apenas gritou, Deus fez barulho, Deus abalou os céus. Eu quero te dizer, a pressão está grande. Eu quero te dizer, os inimigos estão te enfrentando, estão querendo te intimidar, estão querendo roubar aquilo que é teu. Nessa manhã, Deus se levanta do seu trono, abala os céus ao seu favor e libera o brado. Quando Deus se manifesta como o Senhor dos exércitos, Ele não vem com sugestões, Ele não vem para falar faz isso ou faz aquilo. Ele vem com voz de comando. Deus está liberando uma voz de comando para a sua vida nessa manhã. Deus está bradando a sua vitória nessa manhã. Oh, eu vou repetir, Deus está bradando a sua vitória nessa manhã. E o que aconteceu? Segura aí, o que aconteceu? Deus trovejou. Deus trovejou com grande ruído, com grande som, com grande estupido. E algo aconteceu. E os aterrou. Quem aterrou os inimigos?
Quem aterrou os inimigos? Quem aterrou os inimigos? Não foi o povo de Israel. Não foi Samuel. Foi o próprio Deus que aterrou os inimigos de tal modo que eles foram derrotados na frente dos filhos de Israel. Eu quero te dizer, eu falo aos cenários espirituais nessa hora. O altar de sacrifício que está sendo liberado aqui, nesse lugar, nesse território, aqui na Lagoinha, por anos e anos, por 8 anos, nós temos edificado altares de sacrifícios, nós temos conectado céus e terra, e nessa hora, em nome de Jesus, nós declaramos que os céus e terra se alinhem e que o brado do general seja liberado ao nosso favor e provoque um aterramento dos nossos inimigos. O Senhor irá aterrar os inimigos na sua frente. O Senhor vai aterrar a enfermidade na sua frente. O Senhor vai aterrar a escassez na sua frente. O Senhor vai aterrar a inveja na sua frente. O Senhor vai aterrar a rebeldia na sua frente. O Senhor vai aterrar os seus inimigos diante dos seus olhos. Se você crê, se manifesta aí. Melhor do que uma estratégia humana é uma estratégia divina. Qual foi a estratégia de Samuel? E pode ficar em pé aí. Qual foi a estratégia de Samuel? Samuel edificou um altar de adoração. Imagine o estrondo, imagine o barulho, imagine o ruído do Senhor trovejando. Deus, o Senhor dos exércitos, está liberando a voz de vitória ao seu favor. O Senhor vai aterrar os seus inimigos. A palavra diz que os filisteus foram derrotados perante os olhos do povo de Israel. Seus inimigos vão ser derrotados. Qual é o seu inimigo? Dívida, ela vai ser derrotada perante os seus olhos. Qual é o seu inimigo? Ele vai ser derrotado diante dos seus olhos, porque o Senhor vai trovejar ao seu favor. Diga comigo oração. Diga comigo sacrifício. Terceiro passo que aconteceu aqui, depois que o Senhor trovejou, é que o povo de Israel tomou uma atitude. Diga comigo atitude. Diga comigo ação. Diga comigo ação. Diga mais forte ação. No versículo 11 diz que os homens de Israel perseguiram os filisteus e feriram até Bet-ca. Depois que os medrosinhos dos filhos de Israel, aqueles que estavam aterrorizados, aqueles que estavam intimidados, aqueles que estavam cheios de pânico, perante Samuel, pedindo para Samuel orar, depois que eles viram que o Senhor trovejou ao favor deles, eles fizeram o quê? Eles se levantaram e foram destruir o restante dos filisteus. Eu quero te dizer algo: Deus irá fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Você precisa resistir aos inimigos. Você precisa renunciar a esse medo, essa intimidação, esse pânico. Você precisa se encher de ousadia. Você precisa ter ação. Contextualizando, apóstolo, o que eu faço? Se seu inimigo é dívida, você sabe que Deus está trovejando ao seu favor no dia de hoje. Amanhã mesmo você vai resistir a esse inimigo. Você vai entrar lá no banco ou com quem você tem dívida e você vai ter a cara de sentar, porque Deus já operou o sobrenatural e eu tenho certeza que você irá solucionar isso. Quantos estão me entendendo? Se o seu inimigo é dentro da sua casa, é brigas com seu marido, pleitos, dissensões, querendo causar divisão, ei, Deus trovejou ao seu favor. E se Deus trovejou ao seu favor, saia dessa posição de vítima,
Sente com seu cônjuge. Hoje mesmo, coloque tudo à mesa. Coloque os pratos limpos. Faça algo diferente para solucionar essa questão. Porque Deus faz a parte dele. Mas se você permanece na posição de vítima, permanece com medo, igual o povo de Israel estava, você não obterá a vitória total. Quando o povo de Israel ouviu o estrondo, ouviu que Deus trovejou, eles saíram da posição de vítima. E a palavra diz que eles batalharam contra os filisteus até exterminar por completo. Diga comigo oração. Diga comigo sacrifício. Diga comigo ação. Você não pode parar até que os seus inimigos sejam derrotados por completo. Por isso a palavra de Deus diz: vocês precisam resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Você precisa confrontar. Qual é o seu inimigo? Qual é o seu inimigo? É a enfermidade que está vindo te aterrorizar? Você precisa então ter ações diferentes. E uma das primeiras ações é você ter uma reeducação alimentar. Oh, silêncio. Acho que eu toquei aí uma coisa sem querer agora. Porque não adianta nada Deus trovejar ao seu favor e você continuar fazendo as mesmas coisas, comendo errado do mesmo jeito. Não adianta nada. Sim ou não? Silêncio da morte. Então você precisa agir. Os filhos de Israel, eles se levantaram, saíram da posição de vítima e foram e batalharam contra os filisteus até derrotar por completo. Agora segura aí que vem a chave de ouro. Diga comigo, chave de ouro. Vamos ver se você lembra. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Segundo. Terceiro, a chave de ouro está no versículo 12. Diz que então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa eu te falar algo. Não é que você faz apenas um sacrifício na sua vida que você acha que você vai obter vitória de tudo aquilo que você precisa. Você precisa ter uma vida de sacrifício. Você precisa edificar constantemente altares de sacrifícios na sua vida. Samuel orou, levantou o povo para orar. Ele sacrificou um altar, um cordeirinho novo. Sacrificou, uniu os céus e terra, estabeleceu um conduto entre céus e terra. O Senhor se manifestou, o Senhor trovejou. O povo de Israel agiu, que foi o terceiro passo. Começou a confrontar todos os filisteus e eles enfrentaram tanto que até chegaram a Bet-car. Bet-car era um outro território, ou seja, você não vai ficar batalhando no mesmo lugar contra o seu inimigo. À medida que você resiste o seu inimigo, você vai avançando. Deixa eu te falar, vem um tempo onde você vai se tornar imparável. Você e eu somos pessoas imparáveis. O diabo quer nos paralisar, mas nada daquilo que Deus estabeleceu aqui, nessa casa e nesse território, irá parar. Porque nós somos imparáveis, nós vamos resistir. E à medida que resistimos, nós vamos avançar. Você vai avançar, vem um tempo de avançar sobre a sua vida. Mas não apenas isso. Samuel entendeu que aquela vitória exigia dele mais um sacrifício. E diz a palavra de Deus que ele tomou uma pedra. Diga comigo, uma pedra. Diga mais forte, uma pedra. E ele colocou entre Mispa e entre Sem. Eu sei que é muito difícil isso, mas me arruma uma pedra. Não me arruma uma pedrinha não, gente. Me arruma uma pedra. Olha aqui para mim, não perde o foco. Samuel edificou uma pedra, um altar de pedras entre Mispa e Sem. Mispa e Sem implicavam no novo ciclo que a nação de Israel, por isso que eu amo esse meu time, porque eles são eficazes naquilo que a gente pede. Samuel tomou uma pedra. Diga comigo, uma pedra. Diga mais forte, uma pedra. E ele colocou essa pedra
entre Mispa e Sem. Entre um território e entre o outro território. Diga Mispa. Diga comigo, Sem. Diga mais forte, Mispa e Sem. Aqui é o quê? E aqui? Ok. E Samuel edificou um altar de pedras, um altar de sacrifício. E colocou uma pedra entre Mispa e Sem. Agora segura essa aí. Pode ficar em pé que a gente já terminou. Agora a gente só vai profetizar. Mispa significa torre de vigia. Mispa significa torre de vigia. Era um observatório militar. Eles estavam, antes de derrotar os filisteus, toda a nação de Israel estava em Mispa. Eles estavam nesse território. Eles estavam numa torre de vigia. Nesse lugar, eles conseguiam visualizar todas as ciladas do inimigo. Era como um observatório militar. Mispa era a torre de vigia. Isso implica em posicionamento. O povo de Israel estava posicionado. Eu quero te dizer algo. Não adianta você estar posicionado, mas você não entender a sua posição em Cristo. Eu não sei se deu para entender. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados onde? Onde nós estamos assentados? Onde? Me ajuda aí. Efésios. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aonde? Nos lugares celestiais. Nós estamos em um posicionamento. Estamos numa posição de governo, num lugar alto. Diga comigo, lugar alto. Não adianta nada você ser filho de Deus e viver como vitimismo, porque quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente você se assenta no colinho de papai, nos lugares celestiais, você começa a governar, mas se você não entende a sua posição, você nunca vai desfrutar dela. Sim ou não? Então o povo de Israel já estava em Mispa. Eles já estavam na torre de vigia. Eles já estavam no lugar de posicionamento. Eles já estavam no observatório militar. E depois de uma grande vitória, Deus quer que você permaneça e entenda a sua posição nele. Deus quer te colocar numa torre de vigia. Deixa eu te dar uma chave importantíssima. A batalha espiritual não é uma questão de fight a fight. A batalha espiritual é uma questão de posicionamento. E quando você entende a sua posição em Cristo, você não batalha de igual para igual, meu irmão. Porque você não é igual às trevas. Você está superior. Você está acima de qualquer entidade demoníaca. Então você precisa mudar o seu mindset. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Porque a sua batalha não é uma batalha de igual para igual. A sua batalha era para garantir a vitória que Jesus já te deu na cruz do Calvário. Então você não vai batalhar para perder. Você vai batalhar para estabelecer a sua vitória. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o povo de Israel já estava em Mispa, torre de vigia, um lugar, um observatório militar, um lugar de posicionamento. E Deus queria que eles entendessem isso, que eles estavam num lugar de posicionamento. Agora, Sem, porque a pedra foi colocada entre Mispa e Sem. Sem significa um alto rochedo. Ou um outro significado para a palavra Sem é ninho das águias. Alto rochedo, um penhasco, um barranco, um ninho das águias. Uma posição onde a águia se encontra para ela voar. A águia, quando ela vai voar, ela se posiciona num alto rochedo ou num penhasco, num lugar alto, porque dali ela vai alçar um voo maior do que qualquer tempestade que tiver vindo. O que significa isso, apóstolo? Deus estabeleceu a vitória contra os filisteus. O povo de Israel derrotou os filisteus, avançou no território, destruiu a todos eles. E Samuel entendeu que eles precisavam transicionar para uma posição.
e ele edificou um altar de pedras, porque Samuel entendeu que eles precisavam transicionar entre uma posição elevada, mas também eles precisavam alcançar novas dimensões, novos voos. Eles precisavam não apenas estar numa torre de vigia, eles precisavam ir além, alçar novos voos, novos lugares, novos patamares. O que eu quero te dizer com isso? Vamos contextualizar, que você está olhando para mim não entendendo nada, mas eu falo ao seu espírito nessa hora. Você, até hoje, você se encontra numa posição, e está bem essa posição, mas o altar edificado hoje aqui, esse altar de pedras edificado nesse território, vai fazer você entrar num tempo de transição, onde você vai sair do lugar que você está posicionado para alçar novos voos, para colocar e alcançar novas metas, novos objetivos, novos resultados, onde você vai alçar voos para novos lugares, para novos posicionamentos. Eu acho que eu estou profetizando para alguém aí, e se eu estou, me ajuda aí. Deus está te transicionando. E eu quero te profetizar isso. Deus nunca transiciona uma pessoa para pior. Se você já está na torre de vigia, se você já está num lugar elevado, no observatório militar, você vai transicionar desse observatório para um lugar mais elevado, para um lugar mais alto, para um lugar com maior grandeza, para um lugar com maior dimensão, para um alto rochedo. O alto rochedo significa o habitar do ninho das águias. Deus te trouxe aqui. Se você não entendeu até hoje por que você está aqui, eu vou te responder. Deus te trouxe aqui porque esse lugar é um alto rochedo, é um habitat para as águias, é um ninho das águias. Aqui nós não vamos fazer você olhar como galinha, ficar olhando para baixo e ciscando, e ciscando, ciscando. Aqui você não vai ficar ciscando. Russo, aqui não vai ter ciscadeira nenhuma. Aqui não vai ficar ciscando. Aqui no ninho das águias você é treinado para voar. Eu vou repetir. Você está aqui para crescer. Você está aqui para expandir. Você está aqui para ser engrandecido, para manifestar o reino, para expandir, para voar do lugar alto para voos mais altos. Eu vou repetir: do lugar alto para voo mais alto. Rabassariaraba. Você não apenas vai vigiar, porque na torre de vigia você tem que estar atento, tem que discernir, mas você também vai voar. Você vai voar acima de qualquer circunstância, acima de qualquer resistência, acima de qualquer tempestade. Se eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Então eu recebo essa palavra, porque eu vou voar acima de qualquer resistência, acima de qualquer tempestade, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer levante. Eu vou voar. Eu vou voar. E você vai voar. Você não apenas vai vigiar, você vai voar. Diga: eu vou vigiar. Eu vou voar. Diga: eu vou vigiar. Eu vou voar. Você vigia, mas também você voa. E Deus está te transicionando de você ser um vigia para você começar a ocupar posições de influência. Rabassaiaralabá. Eu sinto o poder do Espírito nessa manhã. Deus quer te transicionar. Está sentindo pressionado? Você está num tempo de transição. E o tempo de transição é isso. Você não sabe o que é no seu passado, você não sabe o que é no seu futuro, você ainda está meio perdido. Mas na transição, o bom é que você consegue vigiar e consegue voar. Então até você alcançar voos mais altos, você vai estar vigiando e voando, até que você voa por completo. Até que você abra as suas asas espirituais e comece a governar acima dos territórios,
acima de qualquer tempestade, acima de qualquer intimidação. E sabe por quê que Samuel colocou esse altar? E ele chamou esse altar de Ebenezer. Diga comigo, Ebenezer. Diga mais forte, Ebenezer. Agora, Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Nem que todo mundo fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer não significa isso. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de apoio, pedra de ajuda. Diga comigo, Ebenezer. Diga mais forte, Ebenezer. Pedra de ajuda. Agora, Ebenezer é composto por duas palavras, Eben ou Even e Ezer. Even significa pedra, rocha. Ezer é um nome, um dos nomes dados a Deus como nosso resgatador, como nosso ajudador. Ezer significa, nós encontramos a palavra Ezer cerca de 24 vezes nas Escrituras. Como Deus nos resgatando, Deus nos dando o suporte, Deus nos dando o apoio, Deus nos salvando, Deus sendo nosso socorro. Por isso que Samuel disse, a pedra vai se chamar Ezer. A pedra teve um nome. A pedra se chama Ezer. Agora, ouça aí, mulherada, que essa é para você. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher para ela ser ajudadora idônea. A palavra ajudadora é a palavra Ezer. Ajuda, resgate, socorro, apoio. Você precisa se tornar Ezer na sua casa. Quando Samuel edificou a pedra, Even, ele deu um nome a essa pedra. Ele falou, essa pedra aqui vai se chamar Ezer, pedra de ajuda, porque Deus nos resgatou das mãos dos filisteus. Deus nos ajudou. Deus foi o nosso socorro. E cada vez que venhamos a estar entre a vigia, a torre de vigia e entre lugares mais altos, nós vamos lembrar que a única forma de sair da torre de vigia para novos lugares é através de Ezer. É através da ajuda de Deus. Eu quero profetizar que Ezer vai se manifestar ao seu favor nessa semana. Ezer vai se manifestar ao seu favor. Ezer vai te ajudar. Ezer vai te socorrer. O que você precisa de socorro? Ezer vai te socorrer. Ezer vai te ajudar. Samuel colocou o nome da pedra de Ezer para que todos lembrassem que o Senhor havia trovejado por eles naquela batalha, de que o Senhor tinha descido da sua glória para ajudá-los a vencer os filisteus. O Senhor está se manifestando para te ajudar. Eu vou dizer mais uma vez, o Senhor está se manifestando para te ajudar. Lagoinha e Itapuã, o Senhor está se manifestando como Ezer, como ajudador, como aquele que vai te resgatar. O Senhor irá te resgatar. O Senhor irá te salvar de uma batalha intensa. O Senhor vai te socorrer. Isso não significa que Deus vai te dar uma mãozinha, não. Deus vai pagar o seu resgate. Deus vai batalhar por você. Deus vai te resgatar. Deus não vai apenas te dar um apoiozinho. Deus vai te resgatar de uma guerra feroz. O Senhor vai te resgatar da crise. O Senhor vai te resgatar da destruição do seu casamento. O Senhor vai te resgatar das dívidas. O Senhor vai te resgatar das enfermidades. Você será resgatado, porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha de ajuda. Cristo é a nossa rocha.
Por isso o salmista fala: tu és a rocha mais elevada do que eu. Quando eu estou com medo, eu olho para a rocha, aquela que é mais elevada, mais alta do que eu, porque Ebenezer, a pedra de ajuda, vem ao meu resgate, me salvar, me socorrer. Tá difícil? Vem socorro para você. Nesse tempo Deus vai te ajudar. Eu disse, nesse tempo Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. Deus vai te guardar. Deus vai te salvar. Deus vai fazer algo por você. Deus vai intervir nessa situação. Deus está se levantando hoje como seu resgatador. Mas você precisa entender algo. Que você precisa orar mais. Porque a oração é o link entre o invisível e o visível. Você sabe que você primeiro, para mudar o visível, você precisa mudar o invisível. E você só muda o invisível através da oração. Por isso que Samuel não tinha estratégias de guerra. Ele não era um homem de guerra, ele não era um homem militar, mas ele era um profeta, um sacerdote, um juiz. Ele entendia o mundo espiritual. E ele sabia, essa batalha aqui não é natural. Deixa eu te falar algo, se você ainda não percebeu, a sua batalha não é natural. A sua batalha não é natural, sua batalha é espiritual. Então você precisa orar, mas você também precisa estabelecer sacrifícios. Você precisa estabelecer um altar de sacrifício contínuo, aquilo que te doa, aquilo que você venha se render perante a presença do Senhor, aquilo que venha te aproximar mais da presença do Senhor. Você precisa agir também, você precisa agir, mas depois de agir você tem que voltar a estabelecer mais sacrifícios, porque é aí que o resgate vai vir ao seu favor. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. E preste atenção, depois que Samuel edificou Ebenezer, ou Ebenezer, a pedra de ajuda, a palavra diz que não houve mais, nos dias de Samuel, não houve mais um ataque dos filisteus à nação de Israel. O que significa isso? Aquele inimigo que parecia gigante, que vinha te amedrontar, não irá mais te atacar, não vai mais te intimidar. O seu inimigo foi derrotado por completo. Mas não apenas isso. A palavra diz que o povo de Israel começou a possuir o território dos filisteus. E Deus restituiu tudo aquilo que os filisteus haviam roubado. O que o diabo roubou da sua vida nessa temporada? Quando você estava amedrontado, Deus vai restituir. E Deus nunca restitui com a mesma porção. Deus sempre restitui para mais. E Deus vai restituir, e não apenas restituir, diz aqui, que eu vou ler para você entender, diz, as cidades, versículo 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrón até Gate, até os territórios delas, Israel arrebatou das mãos dos filisteus. Eles não apenas tiveram restituição, eles conquistaram mais territórios, eles expandiram mais territórios. Deus te chamou para a grandeza, por isso que hoje você está clamando por socorro. Ele vai vir para te socorrer, para te ajudar, porque Ele não tem apenas que restituir algo na sua vida, Ele quer te dar mais, Ele quer que você cresça mais, Ele quer que você expanda mais, Ele quer que você ocupe novos territórios, Ele quer que você alce voos mais elevados. Levanta sua mão direita e profetiza aí: Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. E a palavra de Deus diz que Israel não apenas recebeu a restituição, mas eles ocuparam, possuíram todos os territórios dos filisteus. Eles expandiram seus territórios. E a palavra de Deus diz que houve shalom. Diga comigo, shalom. Sobre toda a nação de Israel, das mãos dos filisteus, nos dias de Samuel. Eu profetizo sobre a sua vida que o Ezer se manifesta como a pedra de resgate, a pedra de ajuda para você.
e que você venha a viver um tempo de restituição daquilo que foi roubado das suas mãos, daquilo que escoou das suas mãos. Mas não apenas isso, não apenas isso, você vai alcançar novas coisas. Vem novas coisas para você, vem novidades para você, para os seus negócios, para a sua família. Vem novidade, vem algo novo vindo por aí, expansão vem por aí. Mas não apenas isso, Shalom vem sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você livre das dívidas, você vivendo a paz de Deus sobre a sua vida.